Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, tamo de volta aqui nessa segunda-feira, começando a semana, cheio de notícias. Vou trazer atualizações do treino que aconteceu agora há pouco. Nessa tarde, lá no CT Carlos Castilho, como é que estão os preparativos do Fluminense que viaja amanhã para enfrentar o Colo-Colo? Quem treinou, quem não treinou, quem pode voltar, quem pode reaparecer na delegação dos que estavam machucados. Todas as atualizações, incluindo informação sobre John Kennedy. Era esperada a possibilidade dele ser reintegrado nessa segunda-feira ou durante essa semana. E aí, treinou junto com o grupo? Hoje não treinou? Vou trazer a informação de primeira aqui para você e também falar sobre a questão envolvendo a dívida do Fluminense com o Atlético Mineiro. Será que está devendo ou não está devendo? E aí, vem comigo. Seja bem-vindo, daquela moral de sempre aqui para o tio protocolo do canal Ilan FC. Deixa o like, você que está chegando aí, me ajuda, se inscreve no canal Ilan FC. Estamos pertinho dos 30 mil, falta você. Inscrição e like é tudo de graça, clica aí embaixo e você me ajuda bastante. Mais cedo eu trouxe aqui, no vídeo que fiz mais cedo, né, em relação à dívida que o Atlético Mineiro, segundo a informação do jornalista, cobra do Fluminense já na justiça. Vou mostrar para você aqui, né, o que o Fluminense respondeu essa tarde depois da nota que foi divulgada por um jornalista, né? A notícia divulgada por um jornalista. Olha aqui, ó, isso aí está no Netflu. Em nota, Fluminense nega que foi acionado por dívida com o Atlético Mineiro na CNRD. A informação da dívida foi divulgada pelo youtuber Fred Augusto. Mais cedo eu mostrei isso no vídeo que botei aqui um pouquinho depois de meio-dia, pouco depois de 1h da tarde. Após a informação do youtuber Fred Augusto, o Fluminense negou que está sendo acionado na CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas, por conta de dívidas e negociações de atletas vindos do Atlético Mineiro. No caso do Fluminense, seriam Guga e Keno e mais um empréstimo do Vitor Mendes, aquele zagueiro que já foi embora. Com isso, o Tricolor das Laranjeiras alega que o contrato prevê uma carência de 90 dias para o pagamento das negociações do lateral direito e do ponta esquerda, que chegaram em Laranjeiras juntos no ano passado. Portanto, o Flu afirma que a parcela no último dia 20 de abril pode ser paga em até 90 dias, como também as parcelas anteriores já foram quitadas. Isso aqui está tudo na nota do Fluminense, né? Mas o Netflu já resumiu bem aí. Ou seja, o Fluminense reconhece que tem uma dívida, tem parcelas abertas, segundo o Fluminense, as parcelas de 20 de abril, mas diz o seguinte: estamos devendo, mas vão pagar. Devo, não nego, pago quando puder, vou pagar. Eles estão dizendo que vão pagar, está só aberta essa última parcela, mas está atrasado, né? Se o Atlético Mineiro está cobrando cedo demais, está levando muito cedo aí para o Tribunal das Disputas, é outra questão, mas está atrasado. Então o Atlético está cobrando que o Fluminense não pagou no mês de abril e, segundo o clube, segundo o Tricolor, o Fluminense está em dia com as demais parcelas, só está atrasado no mês de abril. Bom, isso posto, né, já que falamos de dívida, vamos falar um pouquinho do que o Fluminense tem de dívida com um determinado empresário, com um certo empresário, por acaso, Giovanni Bertolucci, aquele mesmo que é empresário do técnico Fernando Diniz, que é empresário do John Kennedy e vários outros jogadores dentro do Fluminense. Lima, por exemplo, uma série de jogadores do Fluminense são empresariados por esse cara aí, pelo Bertolucci, que é um dos maiores empresários do Brasil. Tem uma matéria aqui também que eu quero mostrar para vocês, né, que ajuda a explicar a questão da possibilidade de venda do John Kennedy, que eu trouxe aqui semana passada, a notícia que o Fluminense estava buscando um comprador, buscando uma negociação, e trouxe mais cedo aqui a informação do Jorge Nicola, do jornalista, dando conta, trazendo a palavra do Bertolucci sobre a possibilidade, sobre estar oferecendo o John Kennedy para venda para o exterior. E por que será, galera? Entre outras coisas, por esse motivo aqui, ó, tá no Netflu. Dívida do Fluminense com o empresário de Diniz é antiga e foi antecipada pelo Netflu. O Tricolor já devia cerca de 20 milhões de reais ao Bertolucci em 2019, galera. Pois é, isso em 2019, o empresário, que é o mesmo do Fernando Diniz, já tinha esse dinheiro para receber do Fluminense, 20 milhões de reais. Então, olha aqui, ó, o Fluminense precisa pagar nos próximos anos um valor milionário para a empresa do Bertolucci, empresa de agenciamento de jogadores. Segundo o colunista Anselmo Góes do Globo, os advogados pediram que a dívida de mais de 20 milhões e 600 mil reais seja adicionada ao regime centralizado para o pagamento de pendências. Pois é. Então o Fluminense está devendo uma grana para o cara. A empresa pertence ao Giuliano Bertolucci, mega agente brasileiro, que cuida das carreiras do lateral direito Guga, do Lima, do atacante John Kennedy, do técnico Fernando Diniz e de centenas de atletas espalhados pelo mundo. Pois é, galera. Então, assim, vamos lá.
Por que exatamente o Fluminense quer vender o John Kennedy, ou pelo menos enxerga com bons olhos a venda do John Kennedy? Vou falar dele já, tá? Foi reintegrado ou não foi? E vou trazer notícias dos jogadores que estavam aí para ser integrados na delegação do Fluminense, gente que estava sem treinar, gente que não estava participando dos jogos. Já vou falar disso. Mas deixa eu fazer esse parênteses e terminar no assunto da possível venda do John Kennedy. Primeiro, o Fluminense enxerga o jogador hoje como um problema dentro do grupo. É um problema. Né? O Diniz quer tentar dar uma última chance, ele deve ser reintegrado ainda? Sim, tudo isso é verdade. Né? Ele ainda é o herói da Libertadores, ele ainda é visto com amizade por muita gente dentro do grupo, apesar da forma como os líderes receberam na semana passada as indisciplinas deles, né? As indisciplinas dele, ou seja, muita gente ficou braba com a postura, com a falta de postura e de profissionalismo dele, mas é provável que o John Kennedy ainda tenha a oportunidade, e tomara que tenha. Não só porque o pessoal quer dar mais uma chance para ele, mas porque para vender para o exterior, principalmente para o exterior, ele tem que estar jogando. O John Kennedy não vai ser vendido a não ser por um preço irrisório se tiver afastado, se tiver com problema de indisciplina. Então, o jogador, se estiver jogando, se voltar ativo e começar a jogar pelo menos razoavelmente, obviamente, ele está numa vitrine que torna muito mais possível essa venda. Então, tem vários fatores aí, né? O Fluminense deseja vendê-lo ou enxerga com bons olhos uma venda para o exterior, porque traria dinheiro e livraria o clube de um problema que, mesmo que seja resolvido agora, vai ser paliativo. Daqui a pouco ele pode cometer novas indisciplinas, voltar tudo a estaca zero, né? E o Fluminense volta a ter um problema dentro do grupo, um mau exemplo, um profissional que não cumpre os horários e os outros acabam se influenciando por isso, os outros meninos, né? Como tinha 3 com ele na festa lá na concentração. Então tem toda a questão disciplinar, mas tem a questão financeira também e, adicionalmente, tem essa questão trazida na matéria do Netflu. Se o Bertolucci, que é o representante, um dos representantes do John Kennedy, fizer essa venda, claro que ele vai acabar recebendo uma comissão, claro que ele vai ser bem pago para isso, e isso, de alguma forma, ajuda o Fluminense a pagar essa dívida que já vem de alguns anos com o Bertolucci. Né? Um toma lá da cá isso aí. É uma contrapartida ao Fluminense deixar que o Bertolucci ofereça a venda do John Kennedy, né? Que obviamente se fez representar por ele. Não era o representante do John Kennedy até anos atrás, até 2 anos atrás não era o Bertolucci, agora é. Né? Aliás, o John Kennedy esteve no time dirigido, cuja propriedade é do Bertolucci, a Ferroviária, no início do ano passado, quase que ele vendeu o jogador para os Estados Unidos, mas se acontecer essa venda, de alguma forma o Fluminense consegue abater uma parte da dívida se o empresário fizer essa venda, essa intermediação da saída do John Kennedy para o exterior. Pois é, mas aí, gente, havia rumores, havia notícias, né? Havia informações trazidas, por exemplo, pelo meu amigo Vitor Lessa, o jornalista Vitor Lessa, trouxe a informação da possibilidade, até quase que probabilidade, dele ser reintegrado essa semana e, quem sabe, até viajar para o Chile amanhã. E eu tenho notícia para vocês. John Kennedy hoje não treinou com o grupo, treinou novamente separado. Ou seja, John Kennedy não foi reintegrado nessa segunda-feira, como parecia talvez ser o caminho natural, não aconteceu, tá? Ele continuou treinando separado. Amanhã vai treinar separado? Não sabemos. Pode ser até que ele seja reintegrado amanhã. Não parece ser o mais provável. Mas se ele for viajar com o grupo, se ele for reintegrado amanhã, no treino da manhã, será reintegrado em cima da hora da viagem. É possível acontecer? É possível, sim. Possível até que ele seja reintegrado e viaje amanhã. Mas ele, por enquanto, não foi. E, repito, nesta segunda-feira, treinou mais uma vez à parte, treinou separado. Portanto, continua afastado John Kennedy nessa segunda-feira, dia 6 de maio. E eu tenho notícias envolvendo outros jogadores. Por exemplo, André e Samuel Xavier, ambos afastados recentemente por lesões relativamente graves. Samuel Xavier, uma fratura no pé. André com aquele problema também mais ou menos grave, né, de uma torção, de uma lesão no joelho, no colateral. Ambos estão em recuperação, claro que demanda algumas semanas para que eles voltem a jogar, mas a informação que eu colhi agora há pouco ambos estão evoluindo muito bem. Né? Como é que vai a recuperação de Samuel Xavier e de André? Boa, muito boa, foi assim que eu ouvi. Então, assim, é possível que a gente veja a volta desses jogadores sem tanta demora assim. Talvez mais 2, 3 semanas a gente já tenha notícia da possibilidade de que eles se reintegrem e voltem a ser opção para o técnico Fernando Diniz. Perguntei também sobre Keno. Keno que está afastado aí sem jogar há uns 2 meses já, né? Não tem nem a conta aqui certinho de quanto tempo está fora o Keno, mas é por aí. O Keno, gente, treinou hoje, nessa segunda-feira, em tempo integral. O treino foi só à tarde para todo mundo,
mas o Keno treinou de manhã e de tarde. Então ele está incluído na viagem, então ele joga quinta-feira. Não sabemos ainda. Não é certo, né? Já era para ele ter voltado a jogar uns 10, 15 dias atrás, já havia essa probabilidade, não aconteceu. Ele acabou ficando mais tempo fora do que o esperado. Parece ainda sentir uma certa insegurança, estava sentindo essa certa insegurança até uns dias atrás, ainda um pouquinho de incômodo, um pouquinho de dor, mas hoje treinou em tempo integral e pode até ser relacionado para a viagem. A gente vai saber isso amanhã, porque o Fluminense só viaja à tarde. Thiago Santos está numa fase avançada da transição, já que a gente tem falado tanto em zagueiros, né? O Fluminense estava com o Thiago Santos até como titular no começo da temporada, ele ia bem com o Diniz, mas o jogador se machucou, também já tem algumas semanas, e está numa transição, e nesse momento está avançado na transição. É muito improvável que esteja disponível também para o jogo dessa próxima quinta-feira. O time lá no jogo contra o Colo-Colo, não sabemos ainda qual vai ser. Hoje não aconteceu treino de titulares contra a defesa, nada disso. Foi o chamado treino alemão, que é quase um recreativo, né? Todo mundo misturado, todo mundo contra todo mundo, é um treino de movimentação em espaço reduzido. Então hoje não havia titulares e reservas em campo. Então não dá para a gente saber por indicações do treino quem joga na quinta-feira. Mas, gente, é bastante provável que ele repita o que fez no jogo contra o Atlético Mineiro, porque provavelmente vai entender que esse time saiu bem. E não tem ninguém suspenso para o jogo de quinta-feira. Né? O Ganso não pode jogar, porque ele levou o terceiro amarelo. No jogo contra o São Paulo, ele não vai poder jogar na próxima segunda. Aí deve entrar o Renato Augusto no lugar do Ganso, né? Para o jogo da próxima segunda-feira, daqui uma semana, no Campeonato Brasileiro. Mas para quinta-feira, é muito provável que o Diniz repita a escalação que começou o jogo contra o Atlético Mineiro. Repito, embora ele hoje não tenha feito nenhuma indicação disso, porque não teve treino de reservas, titulares, nada disso. Talvez já tenhamos esse esboço no treino de amanhã, o último antes do time viajar para o jogo contra o Colo-Colo, pela quarta rodada da Libertadores. O Fluminense, se vencer o Colo-Colo, gente, fica numa situação excepcional para se classificar. Ficaria realmente situação muito, muito confortável. Até o empate não dá para considerar ruim, não. Né? E ele tem 2 jogos em casa ainda para fechar essa fase de grupos. Mas, obviamente, se perder, vai ficar um pouco pressionado para os 2 jogos finais no Maracanã. Tá bom? Notícia para você, tá tudo aqui. John Kennedy, então, não foi reintegrado ainda, mas pode ser, sim. Pode ser a qualquer momento, até porque tem que ir para a vitrine para que o Fluminense ou aproveite o retorno técnico dele, ele se torne novamente um jogador muito importante, ou para que o pessoal lá de fora consiga pelo menos ver ele jogando e facilite uma transferência para o exterior. Tá bom? Deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu, galera!